De teologia, estamos estudando agora a matéria de ética cristã. Já gravamos aí 2 aulas, uma falando acerca do verbete de ética cristã do dicionário de filosofia, trazendo aí posicionamentos e autores que contribuíram ao longo da história com a matéria da ética. E também já trouxe aí um conteúdo que está ligado à apostila, fazendo uma diferenciação bastante clara aí entre ética e moral, colocando a moral então como objeto de estudo da ética, tá ok? Sendo a moral uma construção histórico-social e a ética uma análise crítica sobre essa mesma construção moral ao longo da história e também em diferentes sociedades, né? Então, a ética cristã, como por exemplo nós fechamos a aula passada falando acerca da ética cristã e colocando aí as colunas ético-morais, né, dessa tradição judaico-cristã, que vai constituir então a matéria de ética cristã, que vai ser então um meio de análise sobre essa construção moral de diversos povos. E até trouxe o exemplo aí do apóstolo Paulo, que fez um trabalho excelente quando ele passa por um processo de transculturalização, tá? Então ele sai da sua noção limitante de cultura e ele adentra a outros povos, ele interage com outras culturas, levando aquilo que é de fato algo universal, aquilo que é algo atemporal e também transcultural, tá ok? Algo que não é especificamente da cultura judaica e não é limitado a um determinado momento histórico, mas é algo universal, que é a ética fundamentada na verdade da cruz de Cristo como meio único de salvação, das palavras de Cristo como verdade absoluta, né? Como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então isso está para além de judaísmo, isso está para além de momento histórico, isso é universal, tem que ser comunicado a todos os povos. Então Paulo, ele entendeu essa necessidade de separar aquilo que é um elemento particular e aquilo que é um elemento histórico de cultura e aquilo que é uma verdade fundamental, que é atemporal, que é transcultural e tem que ser comunicado a todos os povos. Então é isso que ele comunicava. Ele não estava ali para judaizar os povos, mas estava ali para conduzir todos os povos dentre as suas diferentes construções culturais ou morais, mas conduzi-los a Cristo. E para que eles pudessem chegar a Cristo, cabia uma crítica ética, tá ok? Esta ética fundamentada na verdade da Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, mas sendo lido a partir da ótica do Novo Testamento, tá certo? A partir daquilo que Cristo nos deu como parâmetros da verdade. Então ele comunica esta ética, ele comunica essa verdade, e assim ele faz um filtro entre tudo aquilo que necessariamente terá que ser rejeitado ou aquilo que não necessariamente precisa ser atacado, por ser um elemento cultural particular, mas não necessariamente antagônico à verdade da palavra de Deus. Então, a partir desse filtro que é a ética cristã que estamos buscando aqui, ele vai analisar esses diferentes históricos e essas diferentes manifestações, tá certo, da moral particular de cada povo com o qual ele interagiu, e em linha de continuidade também prosseguimos nesta mesma ação, porque foi algo maravilhoso que Cristo fez através do apóstolo Paulo e que certamente é um referencial para nós também na análise que estamos fazendo aí da matéria de ética cristã, tá ok? Então partimos aí para esta análise, né? Vimos aí os textos normativos, né? O texto normativo de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, a lei, tá ok? Algo muito claro, algo sólido, tá ok? Então algo que está ligado a obrigações. E vimos aí o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 14, quando Cristo toma a palavra e aquele sermão que ele professa, né, das bem-aventuranças, que nos comunica muito mais a ideia de finalidade, ok? Então o objetivo final. Bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? Quais são suas características particulares? Então, este fim para o qual está tendendo, né, esta afirmativa, os mansos herdarão a terra. Então, existe uma gama de características peculiares que o caracterizam como alguém manso. Então, alguém não agressivo, alguém pacífico, alguém humilde, alguém que muitas das vezes evita um conflito, que muitas das vezes sofre alguma perseguição, sofre alguma calúnia,
mas consegue ter autodomínio, autocontrole. Então poderíamos falar bastante acerca do manso, mas é colocado aqui como fim: bem-aventurados os mansos. Então temos o fim colocado aí: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados pacificadores, os que sofrem perseguição por causa do nome de Cristo, aqueles contra quem lançam injúrias, tá ok? Então temos aí uma fala muito mais ligada a finalidades, tá certo? Então o fim a se alcançar, o objetivo final, a virtude, tá ok? E a fala de Antigo Testamento, mas que também alimenta, né, toda esta lógica aqui de Novo Testamento, está presente nele, mas não somente como descrição, e sim como como análise, tá ok? Colocado aí os seus objetivos, o seu espírito, né, o espírito da lei, colocado aí também a questão dos 10 mandamentos, tá? Então precisamos observar tanto essa característica dos mandamentos do Antigo Testamento, mas na influência que eles exercem sobre o Novo Testamento, e principalmente a leitura que é feita no Novo Testamento em relação a todo esse conteúdo, porque é a partir daí que nós vamos compreender como nós poderemos chegar, tá certo, a esse objetivo final. Então temos a construção, né, através dessas colunas ético-morais, a construção aí dessa ética cristã, que vai analisar esses diferentes conteúdos da construção histórico-social, as construções morais particulares. E em relação à origem da ética, aqui na nossa apostila, temos aí algumas abordagens já relacionadas, e ele fala aqui primeiro na pesquisa científica. Inclusive ele diz: cientificamente falando, não se sabe certamente quando se iniciaram na história da humanidade o senso moral e a ideia de estabelecer regras e hábitos sociais entre os homens. Em face dessa incerteza, os estudiosos têm criado muitas teorias. A tese predominante no mundo científico gira em torno da ideia de que provavelmente a ética originou-se no primeiro Homo sapiens. Então, nesta linguagem já observamos a descrição de certa gama, né, de posicionamentos científicos, né, de certos teóricos, quando fala dessa questão da abordagem evolucionista darwiniana, tá? A abordagem evolucionista darwiniana, que caracteriza então essa questão da a evolução das espécies, a seleção natural, isso sendo aplicado também, sendo aplicado de modo geral a todos os seres vivos e incluindo o ser humano, estabelecendo então não um marco histórico, né, porque não há registro, então isso certamente se deu antes dos registros históricos, antes da escrita mesmo, conforme essa teoria, né, conforme essa tese, e estabelece então que a partir do homem inteligente, do Homo sapiens, né, do Homo sapiens, é que deve se observar então a construção já de padrões de conduta, esses padrões de conduta para regramento do homem em sociedade, dos primeiros grupos sociais, né, que surgiram aí na história humana. Agora, é claro, isso está dentro de uma determinada ótica, né, dentro dessa ótica evolucionista darwiniana. E conforme em tela temos o texto: uma parcela do mundo científico continua concordando com a teoria evolucionista que culmina na hipótese da evolução das espécies e da seleção natural, que também é refletida na teoria ética aplicada à sociedade por meio da ideia de seleção e evolução dos indivíduos dominantes. Sempre é interessante lembrar que, infelizmente, esse posicionamento teórico em relação à evolução das espécies, ele foi reaproveitado, tá certo? Foi reaproveitado por muitos pensadores nazistas, tá ok? Então temos aí Francis Galton, toma de empréstimo, né, essa teoria do evolucionismo que Darwin estava aplicando às espécies de modo geral, e direciona isso mais especificamente para a sociedade, e futuramente pensadores da eugenia vão aplicar isso de forma mais específica dentro do pensamento da política nazista, de seleção dos indivíduos, segundo eles, evoluídos, seriam então os arianos, ok? E a eliminação de todos os demais, que para eles seria uma raça involuída, tá certo? Uma raça inferior, talvez oriunda até de outros tipos de espécies, e não necessariamente da mesma espécie que deu origem à raça tida por eles como evoluída.
ok? Eliminando até essa característica da comunhão entre os seres humanos, né? Então combate até essa questão da comunhão entre os seres humanos pertencentes aí a uma mesma etnia. Temos então esse aproveitamento maléfico, né, que é feito por essa teoria, e com isso tivemos aí uma tragédia social com a morte de muitos indivíduos, muitos grupos sociais que eram tidos aí como retardados, né, na sociedade. Então, homossexuais, negros, pessoas com deficiências físicas, pessoas com retardamento mental, diversos, inclusive, né, claro, não podemos deixar de citar a tragédia do Holocausto, ok? Então, os judeus foram tidos por eles como pessoas que estavam de fato evoluídas, estavam atrapalhando a evolução das espécies. Então houve também essa iniciativa de eliminação baseada também nesse tipo de teorias, tá, okay? Esse tipo de teorização. Então temos que tomar sempre muito cuidado com esse tipo de ideias. E vemos aí, claro, essa ideia foi uma distorção, né? Então não estamos dizendo aqui que foi diretamente Darwin que implementou toda essa forma, esse meio, essa teoria, esse aproveitamento, né? Essa aplicação, mas as ideias dele foram aplicadas desta maneira, foram tomadas de empréstimo e aplicadas desta maneira, como também Nietzsche, né, vai construir esta visão ética onde aspectos como misericórdia, vamos dizer assim, proteção ao pobre, proteção ao desválido, honra, honestidade, humildade, esse tipo de coisas são na verdade freios, limitações àqueles que têm poder e que podem então exercer o domínio. Então, quando ele elabora essa visão do super-homem, essa vontade de poder, né? Então ele, nesse pensamento, acaba destruindo, né, esses conceitos que são muito bem colocados aí pela religião, não só o cristianismo, mas muitas religiões, né, afirmam essa necessidade da proteção, da misericórdia, da humildade, da honra, e ele tenta destruir isso. Agora, não podemos diretamente vinculá-lo, mas foi sim aproveitado também dentro das fileiras do nazismo, essas ideias, essa filosofia colocada aí por Friedrich Nietzsche, tá ok? Então temos aí esse tipo de posicionamento e é o cuidado que devemos ter em relação a essa abordagem, tá certo? E a análise que devemos fazer sempre na sociedade para perceber algumas tendências que podem vir a se tornar muito prejudiciais, podem vir a se tornar muito perigosas, podem se tornar muito perigosas se potencializadas, né? Então, falando acerca dessa seleção, né, das espécies, quando há essa ideia do predomínio do mais forte. Então tem que se tomar muito cuidado, porque muitas pessoas tentando aproveitar essa ideia e tomá-la como justificativa para suas ações criminosas podem então dar a elas um mecanismo por meio do qual tentar destruir vidas, né, atentar aí contra a proteção de pessoas, usurpar, né, tentar abusar, né, de pessoas por meio dessas ideias, do aproveitamento, da distorção dessas ideias que foram lançadas na sociedade. Então temos que tomar muito cuidado com esse tipo de posição e com a ética que pode resultar dela, né? Então uma ética, por isso que estamos analisando essa questão da ética, né? E muitas das vezes algo que para nós seria totalmente antiético, né? Seria totalmente imoral, mas aí a partir dessas formas de tomar, nessas concepções, esta ética, por exemplo, estritamente pragmática, ok? Relativística. Então, entendendo, né, que o pragmatismo, aquilo que de fato funciona, utilitarista, tá ok? Pode-se dizer então, como isso vai favorecer uma determinada raça que está no poder, veja a vontade de poder de Nietzsche. Uma determinada raça que está no poder vai eliminar os mais fracos, vai eliminar os defeituosos, e aí a eugenia favorecia a ideia de que com a eliminação destes, os indivíduos aperfeiçoados que estariam se relacionando dariam origem a uma super raça de pessoas perfeitas, o que foi comprovadamente
um equívoco colossal, porque analisando-se aí o histórico, né, dessas tentativas eugenistas eugenísticas de seleção e de reprodução somente entre indivíduos dados como aperfeiçoados, como evoluídos nessa ideia de seleção natural, deles também advinham pessoas com defeitos físicos que eram tidos somente como pertencentes a certos grupos excluídos e que foram mortos nos fornos com veneno, deixados que morressem com fome ou mesmo assassinados, né, friamente. Então, dentre estes tidos como raça pura, como raça evoluída, também vinham pessoas com defeitos, falhas genéticas gravíssimas, tá ok? Então, mostrando-se totalmente ineficaz, completamente absurdo, ridículo. E temos que alertar, porque são oriundos desse tipo de abordagem, tá certo? Do evolucionismo darwinista, que foi reaproveitado para esse tipo de abordagem, que deu origem a esses monstros, tá ok? Então temos que tomar cuidado aí com esse tipo de ética, tá? E essa construção moral advinda aí dessas formas de posicionamento, nessas formas de entendimento acerca do mundo, tá? Que essa visão de mundo, essa cosmovisão, que é muito perigosa, muito arriscada. E aí, o outro posicionamento que ele nos apresenta aqui é acerca do ambiente bíblico. Ele fala, ó, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele indica aqui Gênesis 1:26, né? Texto de Gênesis 1:26. E o que quer dizer isso? Imagem e semelhança de Deus no homem. Existem três teorias que se esforçam para explicar essa questão. Primeira, uns entendem que a imagem e semelhança de Deus no homem é física. Segundo, outros entendem que se trata da capacidade de dominar o mundo. Terceiro, mas a tese que mais prevalece é a imagem racional, moral e espiritual, pois de toda a criação somente o homem foi dotado desses atributos. Isto feito, Deus criou o homem não como um animal irracional que se evoluiu com o passar do tempo, mas com todos os atributos que ele possui atualmente. Então, dentre as três teorias, a que prevalece é a terceira, e de fato, se formos analisar, tentarmos construir a ideia de que a imagem de Deus é algo físico no homem, então Deus, na verdade, tem qual aparência? Deus é japonês, Deus é negro, Deus é indígena. Qual é a aparência de Deus? Deus é um europeu branco de olhos azuis e cabelo loiro? Então, qual é a imagem? Com quem Deus se parece? Qual é a raça, a etnia que de fato traduz a imagem e semelhança de Deus? Então, temos que a humanidade, como oriunda aí de um Deus todo-poderoso e criador de toda a raça humana, tá ok? Que dá a alma que anima essa raça através do seu próprio espírito, do seu sopro nas suas narinas, temos então que a característica que de fato ressalta no homem, que o faz singular, diferenciar-se de todos os demais seres que com ele habita nessa terra, e por isso mesmo semelhante, diferente desses seres racionais e semelhantes ao seu Criador, um ser inteligente, um ser condutor de todo o processo criativo, chamado até por alguns de design inteligente, né? Então, alguns que laboram nessa teoria do design inteligente dizem que este design, o design de todas as coisas, nos fala acerca de uma inteligência, e essa inteligência, conforme a Sagrada Escritura, podemos dar o nome de Deus, ok? De Jesus Cristo, por exemplo, que é o Logos divino pré-encarnado, que por meio do qual tudo foi feito, sem ele nada que foi feito se fez, como diz o apóstolo João no seu Evangelho. Então vemos facilmente que a imagem de Deus no homem é a inteligência. Então Deus deu parcialmente de sua inteligência perfeita, maravilhosa, infinita, eterna, pôs isso parcialmente no homem, sendo o homem então uma pequena imagem desse Deus Todo-Poderoso, que está presente aí na sua vida, através da sua razão, da sua inteligência, da sua moral, da sua ética, ok? Agora, claro, isso mesmo sendo uma verdade fundamentada na Sagrada Escritura, uma verdade sólida, ela também tem que ser compreendida à luz da queda,
tá certo? Então vamos falar mais especificamente disso em soteriologia, mas a queda trouxe depravação total, e a depravação total trouxe distorção da imagem. Agora, diferentemente de alguns que entendem que a imagem de Deus foi totalmente destruída, acredito, até olhando para o Evangelho, quando Cristo disse aos seus apóstolos: mesmo vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Observo nessa fala de Cristo que há sim algo da imagem de Deus presente no homem e que não foi totalmente destruído, mesmo que esteja depravado. Mas com a atuação da sua graça, e até de uma graça preveniente, ok, de uma graça antecipada, restaura no homem sim muito daquilo que foi, tá, ok, antes da queda. Então faz com que o homem possa tomar decisões, inclusive capacitado não em si mesmo, porque está depravado, porque está caído, mas sim da graça divina, a graça misericordiosa de Deus que está sobre nós. Ok? Então temos a imagem, e a imagem de Deus no homem. E a partir dessa imagem e semelhança de Deus, a construção ético-moral, através da razão, da inteligência que está presente no homem. Dispensando o cético conceito científico, afirmamos aqui que o homem foi criado por Deus, dotado de livre-arbítrio. E aí, como já expliquei, mesmo tendo sido depravado, sendo parcialmente restaurado pela graça preveniente, ok? Para que possa então ver, né, a misericórdia de Deus e tomar boas decisões, desde que se deixe influenciar pelo seu Espírito, que constantemente interage conosco. Então, o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ok? Com poder para dizer sim ou não à tentação e, consequentemente, ao pecado. Gênesis 4:7. O conceito do bem e do mal lhe foi dado por Deus desde sua origem, conforme Gênesis 2:16 e 17. Portanto, é certo admitir que desde a criação o homem tinha senso de moralidade, o homem tinha senso de moralidade, pois sabia o que devia ou não fazer, bem como as consequências trazidas pela desobediência. Muito bem, então o texto, conforme afirmamos, conforme ele se posiciona aqui, de uma forma muito clara, né, muito objetiva, cremos na revelação bíblica, cremos na declaração bíblica de que o homem é imagem e semelhança de Deus, e também de que o homem decaiu de uma situação perfeita para uma situação depravada, pecaminosa, e consequentemente a humanidade atingida por este mal, como está muito claro em Romanos, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em decorrência disso, temos todos os males e prejuízos presentes aí na história da humanidade, né, por causa da queda. Mas não porque o homem um dia foi um ser irracional que de uma forma totalmente randômica, aleatória, foi evoluindo, não sei de que espécies, okay, até chegar ao estado em que passou também de uma forma aleatória, de uma forma totalmente ao acaso, né, a desenvolver regramentos morais e éticos. Cremos que, conforme a Bíblia Sagrada afirma, isso foi uma dádiva divina dada ao homem e que o torna diferente de todos os demais seres que com ele habitam no planeta Terra. Mesmo seres tendo um instinto de preservação de suas espécies, né? Então preservam sua prole, preservam seu grupo, estabelecem algumas regras de liderança no grupo, mas sempre levados pelo instinto e não por um pensamento autoconsciente. Então o animal, ele mesmo que seja cônscio, né, de algumas situações para sua proteção, para sua defesa, para o benefício, né, da sua matilha, do seu grupo, ele não é autoconsciente como o ser humano é e constrói regras complexas de convivência. Tá, ok? E tudo isso como um reflexo aí da dádiva divina de termos sido criados por um Deus todo-poderoso, um Deus que imprimiu em nós a sua imagem, tá, ok? Através do sopro. Referencial bíblico teológico, conforme está em tela. O referencial bíblico está fundado nas declarações da palavra de Deus revelada, que pode ser facilmente observada na sociedade, que, conforme nos é descrito, foi criada por um Deus bom, mas devido ao pecado encontra-se em estado de depravação, na verdade, né? Coloquei redundantemente aí a questão do pecado de novo, mas na verdade queria colocar depravação. Encontra-se no estado de depravação e necessita se submeter à palavra de Deus, à verdade revelada de Deus na Sagrada Escritura para ser então restaurada. A fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Então, conforme a palavra de Deus é declarada, é pregada, difundida, tá certo? É espalhada por toda a face da terra. O contato com ela instiga, né, no homem então esta fé que é favorecida pela graça preveniente, e o homem então dá lugar a que o Espírito Santo de Deus opere salvação na sua vida e que as obras de Cristo lhe sejam imputadas, sendo seu pecado perdoado e a sua vida agora restaurada à presença de Deus. Então temos um processo salvífico da humanidade operado aí por esses meios. E temos o referencial bíblico falando acerca da criação, falando acerca da imagem e semelhança de Deus e falando acerca então de toda essa capacidade para a construção da moral ao longo da história, mesmo essa moral diferenciando-se aí dentre todas as sociedades que foram se constituindo, né, desde os primeiros indivíduos, mas são, de uma forma geral, a sua somatória nos mostra então a capacidade do homem de construir esta moral e também analisar essa moral por meio de ferramentas de ética, tá ok? E tudo isso, toda essa complexidade em razão de ser o homem um ser inteligente, tá ok? Essa inteligência advinda aí de um Deus todo-poderoso e todo inteligente, para ser restaurado e viver conforme o plano perfeito. Então, o plano perfeito de Deus, a partir da sua restauração, da restauração à presença de Deus. Então temos aí na continuidade, ele fala também acerca da questão da arqueologia, que aí vai nos apontando historicamente, né, a construção de diversos compêndios, né, diversos sistemas morais, de regramentos, né, de lei, para que possam então as sociedades serem regidas de uma forma justa. Então as sociedades vão ser regidas aí por essas leis, e essas leis são bem antigas, já desde cedo na sociedade surgem muitos regramentos morais e a tentativa de sua imposição mesmo, por meio de uma autoridade central, de um governo que conforme se fortalece, se expande e impõe então esses regramentos, impõe então essas leis, esse código, né, positivado, para que ele possa criar um ambiente justo e possa também fazer com que a autoridade central seja confirmada, né? A autoridade central não seja questionada, nem seja atacada, né? Então pacificando os povos e estabelecendo-se perpetuamente no poder. Então isso é tranquilo. Você pode ver isso de uma forma muito clara em Leibniz, né? Ele fala aí acerca do Leviatã e de como os homens entregam parte de sua liberdade, cedem parte de sua liberdade, a fim de que possa se constituir este Estado que possa pacificar e evitar a guerra de todos contra todos. Então, temos aí esta questão muito clara neste filósofo. Mas conforme está em tela, veja só. Primeiro texto da apostila que diz: os achados arqueológicos atestam que desde a antiguidade os homens sempre tiveram um nítido senso de moralidade. Um exemplo disso é o povo sumério, que viveu há quase 3.000 anos antes de Cristo. Eles tinham um elevado senso do que era certo e errado, ou errado. Para eles as leis humanas eram um reflexo das leis divinas, apesar de não termos nenhum conhecimento de qualquer código de leis existente naquele tempo. Podemos observar através dos achados arqueológicos que havia um senso de justiça social entre eles, principalmente contra a exploração dos mais pobres. Isso nos faz saber que o conceito de leis remonta ao Código de Hammurabi. Então ele aponta aqui o Código de Hammurabi, de fato foi um grande referencial histórico, né, para esta positivação de um código de leis e a imposição por meio de um governo central forte, né, o governo babilônico da época. Mas houveram sim outros códigos de leis até mais antigos, né, do que o Código de Hammurabi. Inclusive o Código de Hammurabi toma deles de empréstimo, né, então ele se inspira nesses códigos anteriores sumérios. Aqui já estamos numa época babilônica, então temos muita influência semítica já, né, então já posterior à época suméria de fato, mas já desde a época suméria de Ur-Namur, tá certo, de Ur dos Caldeus, de outras cidades da época, Erido, tá ok? Temos aí códigos de leis que já eram vigentes nessas cidades e estados, agora não se universalizaram, né? Porque conforme o governo central consegue impor-se por mais territórios, aí ele vai impor também a sua lei
em alguns casos respeitando até de certa forma leis locais, mas impondo seu código de leis como superior, né? Então, todos sendo regidos a partir desse código de leis. Conforme está em tela, os trabalhos dessa ciência, né, a arqueologia, têm revelado que desde cedo na história da humanidade, a lei como positivação de códigos ético-morais tem sido cultivado entre diferentes povos. Egípcios, sumérios, babilônicos, hindus, né, tem um código de, conforme tem aí código de Ur-Namur, tá ok? Código de Hammurabi, conforme citado aqui no texto da apostila, código de Manu entre os hindus, tá ok? E o código também, a lei de Moisés, né? A lei de Moisés, os 10 mandamentos e também os mais de 316 preceitos, né? Positivos ou negativos, conforme apontado aí por Maimônides, né? Maimônides e outros, apontam aí mais de 613 preceitos presentes aí em todo o decálogo, tá certo?